Oiê, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos tratar sobre o texto dissertativo argumentativo e sobre as estratégias de argumentação, tá bem? Eu vou partilhar um pouquinho com vocês sobre o que eu já aprendi sobre esses temas e com certeza é um momento de troca, né? Vocês também têm muito a me ensinar, tá bom? Vou começar, no caso, vou começar a compartilhar aqui a minha tela, mas quero fazer uma observação, porque na última aula, não sei se vocês observaram, mas a turma que estava aqui era 206 e não 2006. Então, eu consertei, agora está aqui certinho, turma 2006. E o grande tema da aula de hoje, então, é a arte de argumentar. Inclusive, eu tenho um livro com esse nome. Não sei se vai dar para vocês verem. Ai, tá tudo desfocado, gente. Eu não sei como é que tira isso da minha câmera. Enfim, mas o nome do livro é esse, A Arte de Argumentar. É um livro muito bom, inclusive, e eu utilizei para fazer esses slides. Deixa eu puxar aqui a... Aí, vai tapar um pouquinho, né, o texto, mas... Bom, vamos lá. O que acontece? Eu coloquei aqui a primeira coisa para eu comentar com vocês sobre essa diferença entre convencer, persuadir e argumentar. A princípio, quando a gente escuta esses termos, parece serem todos sinônimos, né? De fato, a gente até pode mesmo usar como sinônimos. São sentidos muito parecidos. Mas existe aí existem algumas diferenças. E foi o que eu trouxe aqui, até por curiosidade mesmo, né? Para agregar o conhecimento. O que acontece? O convencimento, quando a gente fala de convencer alguém, a gente está falando de algo que está acontecendo no campo da razão, ou seja, está aqui, ó, no pensamento. Eu posso convencer alguém a pensar como eu penso, mas isso não significa que essa pessoa vai mudar o seu comportamento. Por exemplo, um pai pode convencer o seu filho de que ele precisa estudar. Mesmo que ele não goste de estudar, ele tem que estudar, é uma obrigação. Mas embora esse pai convença o filho de que sim, ele precisa estudar, não necessariamente ele vai persuadir esse filho. Ou seja, ele não vai conseguir mudar o comportamento do filho de estudar. Por quê? Essa mudança do comportamento, que já está onde? No plano das emoções, é o que entra a persuasão. A persuasão está no campo das emoções. Persuadir alguém é fazer com que ele haja conforme eu quero. Então, eu posso, esse mesmo pai pode talvez não convencer o filho a estudar, não necessariamente, mas ele pode, pelo poder de persuasão, ele pode atingir o objetivo do filho estudar, certo? Talvez depois com alguma recompensa, né? Algo assim. E quando a gente fala de argumentar, a gente fala do gerenciamento dessas ideias, tanto do plano racional, que é o convencimento, quanto do plano das emoções, que é a persuasão, através de justificativas consistentes. O que a gente vai falar muito daqui a pouco é sobre essas justificativas consistentes. Então, o texto dissertativo argumentativo, que é o que a gente vai falar também, tem como função social defender um posicionamento de forma crítica. Então, eu vou ter que exercer, de alguma forma, através de determinados argumentos, essa função de defender a minha opinião, defender o meu ponto de vista, certo?
E o principal componente desse texto argumentativo, que é um gênero, certo? Textual, é por meio de uma tese. A tese é a essência do texto argumentativo. Depois vai ter destacado essa frase. O que significa tese? Vamos pensar nisso agora. Coloquei aí do grego, né? Tá até lá na apostila de vocês. Significa o quê? Uma proposição intelectual. O que significa proposição? Gente, eu sempre coloco os significados porque é muito importante a gente entender o que a gente está estudando por meio desses significados. Sabe o que significa essa palavra? Né? Ó, proposição significa o quê? Intuito, objetivo, propósito, proposição. Algumas vezes, né, a própria palavra já denuncia um pouquinho do seu significado. E intelectual é alguém que tem o domínio de qualquer assunto, né, de algum assunto. Então, quando a gente fala da tese, é essa ideia de você ter o objetivo, o propósito de mostrar que você domina aquela área, que você tem conhecimento, tem propriedade sobre o que você está falando. Então, por que o texto dissertativo argumentativo precisa de uma tese? Podemos dizer que a tese é este conjunto de ideias as quais são expostas com o objetivo de convencer o leitor sobre tal posicionamento. Convencer aqui, porque quando a gente escreve, por exemplo, a redação do Enem, eu não tenho que necessariamente escrever algo a ponto de fazer com que os corretores da minha redação mudem o comportamento de vida deles para fazer o que eu estou falando ali, no meu texto. Mas eu preciso, pelo menos, convencê-los de que eu sei o que eu estou falando, de que o que eu estou falando faz sentido, certo? E para convencer o leitor da tese apresentada, é fundamental que o autor do texto demonstre domínio sobre as informações colocadas com argumentos consistentes e bem fundamentados. Aí, a frase que eu coloquei aqui embaixo, ó, a tese é a essência do texto argumentativo, certo? E aí, essa estrutura básica aqui, né, que vocês já devem conhecer, que é introdução, desenvolvimento, conclusão. A gente às vezes escuta até que é um sanduíche, né? Então, aqui em cima a gente tem o primeiro pão do sanduíche, do hambúrguer, que é a introdução, é onde inicia. Depois eu venho o recheio, que é o desenvolvimento. E, por fim, a conclusão, que aí eu fecho esse sanduíche. Coloquei aqui de forma bem breve o que significa esses termos, né? No caso do texto dissertativo argumentativo. Introdução é o momento de apresentar e situar o assunto a ser discorrido ao longo do texto. Geralmente é feita, né, em um parágrafo. O desenvolvimento. No desenvolvimento, só para concluir a introdução, então, eu vou levantar a minha questão, né? Vou lhe situar no sentido mesmo de tempo, né? Às vezes fazer alguma referência cronológica e apresentar qual vai ser a minha tese. Aí no desenvolvimento, que geralmente tem 2 ou 3 parágrafos, eu vou ter o objetivo de desenvolver, obviamente, de discorrer e explicar essa minha tese. Como que eu vou explicar essa tese? Por meio dos argumentos e as respectivas estratégias argumentativas, certo? Que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. E a conclusão vai ser o momento de finalizar a minha tese, apresentando uma proposta de intervenção, ou seja, uma possível solução para o assunto tratado no texto. Isso aqui é o clichê da redação do Enem. Lá na conclusão, você não tem que somente fazer uma síntese do que você falou durante o texto. Você tem que colocar ali uma proposta, uma solução, sempre baseada nos direitos humanos, né? E essa solução, ela vai ter que ter o quê? Vai ter que ter
o agente, né? Quem que vai fazer, quem que vai promover essa solução, como que essa solução vai ser feita, quais serão os meios para que essa solução seja efetivada, essa proposta seja efetivada, e quais serão os principais efeitos, as principais consequências dessa sua proposta. E aí, isso tudo tem que estar relacionado com tudo que você já falou acima, né, no desenvolvimento. Você não pode chegar aqui e jogar uma conclusão que não esteja conectada com os seus argumentos, por exemplo. Como a gente falou naquela aula, né, da coesão, coerência, tem que estar tudo correlacionado. As ideias precisam estar amarradas, tá bom? Então, vamos para a primeira, deixa eu voltar a aparecer aqui. Vamos, então, para a primeira estratégia argumentativa, que é o argumento por autoridade. O autor da tese vai apresenta, faltando o aqui, o autor da tese apresenta ao seu auditório argumentos sustentados por alguém que seja autoridade do assunto tratado. O que é esse auditório aqui? Quando a gente fala auditório de uma argumentação, não necessariamente a gente está falando de um espaço físico cheio de gente, né? E o autor da tese está ali falando, né? Argumentando verbalmente, não necessariamente. O auditório pode ser, sim, o meu leitor do meu texto, o professor, um corretor da redação, certo? Então, o auditório aqui, ele não tem necessariamente esse sentido de um local físico, uma plateia, tá bom? E aí o exemplo que eu tirei lá da apostila de vocês também, segundo, ele fala ali, né, podemos dizer que o livro X é racista, pois, segundo o antropólogo fulano de tal, do Museu de Antropologia, quer dizer, ele sustenta a sua ideia através de um nome que é reconhecido por esse assunto, entendem? Não pode chegar aqui, eu não posso falar, segundo o meu amigo da escola, o livro realmente é racista por causa disso, disso, disso. Não. Eu tenho que colocar ali alguém que seja, de fato, uma autoridade no assunto. Alguém que a gente possa confiar na informação que essa pessoa está passando. Vamos supor, se for na área da saúde. Tem que ser, sei lá, um médico da OMS, da Organização Mundial da Saúde, por exemplo. Pessoas que a gente, que tenham, de fato, um conhecimento sobre aquele assunto. Tá bom? Então, esse aqui é o argumento por autoridade, quando a gente cita alguém que domina aquele assunto. Paulo Freire, por exemplo, se for falar da educação, né? Estratégia 2, o argumento por evidência. O argumento por evidência é quando o autor da tese vai apresentar por meio de dados, e esses dados vão comprovar o seu posicionamento. Então, eu tô ali defendendo o meu posicionamento, a minha opinião, e para eu sustentar essa minha opinião, eu vou apresentar talvez dados estatísticos, dados científicos, né? E o exemplo que está aqui de acordo com a pesquisa nacional por amostras de domicílio, 2008, olha só, eu tenho um resultado de uma pesquisa, eu tenho um resultado empírico, que a gente chama, né? O que é uma coisa empírica? É uma coisa comprovada cientificamente, né? Algo que passou aí por análises, né? Até ser, de fato, considerado como um dado estatístico, tá? Então, gráficos, por exemplo, dados do IBGE, né, são considerados argumentos
por evidências. Eu tenho uma evidência. O que é colocar em evidência? É em colocar em questão, né? É eu mostrar que aquilo dali tem um fundamento, não é uma informação qualquer, tá bom? Estratégia 3. Argumento por comparação, analogia. Analogia significa isso, comparação, tá bom? São sinônimos. O argumentador aqui vai pretender levar o auditório a aderir à tese com base em fatores de semelhança ou analogia. E aí o exemplo que está aqui é o seguinte: assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Olha o Enem aí, ó. Então, o que acontece aqui? Para eu sustentar a minha tese, o que eu faço? Eu utilizo de um dado já, de uma informação já prontinha e faço uma comparação. Um outro exemplo, ó, sobre vacina, pandemia, né? Em 2009, 2010, a gente teve a gripe da H1N1, né? E como que essa gripe foi controlada, como que esse contágio foi controlado através da vacina, certo? Que é até a vacina que a gente toma todo ano. Então, assim como a H1N1 foi controlada por meio da vacinação em massa, a Covid-19 também poderá ser, também pode, né, ter seu contágio controlado por meio da vacinação em massa. Olha o meu argumento. Como que fica muito mais sustentado, muito mais fácil de convencer alguém do que eu só dizer assim, a vacinação em massa é eficaz contra qualquer doença, entende? Aí, se eu trago, por exemplo, um dado, uma estatística, né, sobre a diminuição dos casos de mortes, né, de uma época tal até época tal, de tal doença, aí eu já entro no quê? No argumento por evidência, porque eu vou estar trazendo um dado estatístico. Eu vou estar colocando aí, por exemplo, de acordo com a pesquisa feita no instituto, assim, entendeu? Então, esse foi por comparação. E agora eu argumento por exemplificação. O que acontece aqui? O autor da tese vai utilizar de exemplos representativos, os quais, por si sós, já são suficientes para justificar. Aí eu coloquei um exemplo aqui do livro que eu mostrei, a Arte de Argumentar. Eu vou ler para vocês. Ó, dizem que, quando Tancredo Neves pretendia se candidatar à presidência da República, surgiram comentários negativos pela sua idade avançada. Tancredo, por sua vez, argumentou dizendo que aos 23 anos, Nero, que foi um imperador romano lá na mitologia, muito tempo atrás, havia colocado fogo em Roma, e aos 71, o Churchill, acho que é assim que fala, vencia os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Ele foi um ministro lá do Reino Unido, lá em 1940, sim, por aí, que foi a época da Segunda Guerra Mundial, né? Então, quer dizer, Tancredo Neves, para sustentar o argumento dele de que sim, ele poderia sim se candidatar à presidência do Brasil, mesmo com a idade que ele tinha, ele sustenta esse argumento dele com dois exemplos aí práticos, dois exemplos suficientes que falam por si só. Ó, fulano, cadê o fulano? Nero, já tinha colocado fogo em Roma aos 23, ou seja, o fato dele ser novo aí, né, não quis dizer ele fazer algo bom ou ruim, e aos 71, o Churchill teve a capacidade de vencer os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então, a idade também aí não foi pré-requisito para determinar
atitude do ministro lá do Reino Unido. Show? Então, aí é quando a gente utiliza exemplos, assim, bem práticos, sabe? Concretos, para sustentar o que a gente está, como a gente está se posicionando, né? A nossa opinião. E o argumento de princípio, esse argumento aqui, ele tem a ver com o senso comum, até coloquei em verde aí. Por quê? A justificativa aqui, ela funciona como um princípio, ou seja, uma crença pessoal baseada numa constatação lógica, científica, ética, estética, aceita como verdadeira e de validade universal, que é o senso comum, né? São convenções, são coisas que a sociedade tem como verdades. Aí eu botei uma charge aí, né? A preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas uma mãe que é mãe, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Porque aí, qual que é o princípio universal aí? Que qualquer mãe, né? Toda mãe precisa ser respeitada. Então, a preguiça sendo uma mãe também tem que ser respeitada, né? Esse é o sentido dessa charge. E a outra estratégia... não. Estratégia 5. Tá aqui o exemplo. Outro exemplo, né? Do princípio. Argumento de princípio. A derrubada dos índices de mortalidade infantil exige tempo, trabalho, coordenado e planejamento. Então, o autor aí dessa tese coloca 3 condições para o índice de mortalidade infantil ser combatido. Depois ele fala, olha, o índice de mortalidade infantil de São Caetano do Sul, em São Paulo, foi o que mais caiu no país. Portanto, São Caetano do Sul foi o município do Brasil que mais investiu tempo, trabalho coordenado e planejamento na área. Aqui na definição, fala aqui, uma crença pessoal baseada numa constatação lógica, científica, ética. Olha a lógica aqui. O que acontece aqui? Ele argumenta 3 condições para a mortalidade infantil ser combatida. Depois, ele apresenta um dado que foi a mortalidade infantil de São Caetano do Sul foi a que mais caiu no país, e aí ele constata, de forma lógica, que se assim foi, é porque esse município foi o que mais investiu o tempo, o trabalho e o planejamento, que são as 3 condições que ele estipulou como necessárias para o combate da mortalidade infantil. Então, ele usou aí um argumento de princípio, de constatação. E, por fim, e não menos importante, o argumento por causa e consequência. Estratégia 5, argumento por causa e consequência, que é uma tese aceita justamente por quê? Porque ela é uma consequência dos dados. Eu tenho uma causa e depois eu vou ter uma consequência. Exemplo, não existem políticas públicas que garantem a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Assim, boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada. O desemprego e o subemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. Então, eu dou aí uma causa e depois eu apresento também a consequência. Então, é um argumento bem completinho, vamos dizer assim, né? Eu não só dou o motivo, mas também dou o que tem como consequência esse motivo, certo? Coloquei aqui até essa imagem aqui do dominó, né? Imaginem que eu tenho a causa e a consequência logo depois, né? Um dominó cai e arrasta todo o resto como uma consequência.
Aí eu coloquei aqui a arte de argumentar. Eu achei que minha câmera tinha dado ruim. Ruim. Vocês sabem que a pronúncia certa de ruim não é ruim, é ruim. Mas ninguém fala ruim, né? Ah, deu ruim. A gente fala deu ruim, né? Bom, e para finalizar, então, eu coloquei aqui a arte de argumentar. Eu vou mandar depois, digitalizado para vocês, um trechinho pequeno, são 2 páginas só desse livro, que é muito interessante, espero que vocês leiam. Mas aí, de qualquer forma, eu botei um trechinho aqui e depois eu vou mandar digitalizado. Ó, é preciso reconhecer que ninguém é dono da verdade. Por isso, quando desejamos transmitir uma verdade, olha a elipse aí, ó, devemos estar respaldados com argumentos consistentes, argumentos sólidos, utilizando técnicas argumentativas por autoridade, por analogia, por exemplificação, dentre outras. A escolha dos argumentos deve estar baseada especialmente no assunto a ser tratado e no interlocutor do texto. Ou seja, quem que vai receber o meu texto? Quem que vai ler essa produção textual minha? Qual o assunto que eu vou tratar? Então, é muito importante que seja feita essa análise, porque quando a gente faz essa análise, mesmo que rápida, sobre o que eu preciso falar no meu texto, sobre o que eu vou discorrer, e a partir dessa análise, então, eu perceber o que eu já sei sobre, o que eu já li alguma vez, né, na minha vida, qual conhecimento que eu já tenho aqui, e aí, então, encaixando esses argumentos. Assim, não é algo que, tenho que escrever sobre tal tema, eu vou escolher o argumento por analogia e vou escolher o argumento por autoridade. Né, não que tenha que ser nessa regra, mas os argumentos, eles vão surgindo à medida mesmo que a gente vai escrevendo, muitas vezes. Só que é importante estar atento para que as nossas opiniões, os nossos posicionamentos não sejam puramente opiniões próprias, que elas estejam também fundamentadas em outros conhecimentos, porque aí isso faz com que a nossa escrita seja valorizada, né? Que quem vai ler vai pensar, nossa, essa pessoa que sabe o que ela está falando, ela não está falando só coisa da cabeça dela, está falando coisas que realmente são pertinentes. Bom? E a frase aqui, argumentar, é também saber dosar, na medida certa, o trabalho com ideias e emoções. Que foi o que a gente falou lá no início, de convencer, persuadir e argumentar. Bom, coloquei aqui no final as referências que eu usei, o livro que eu falei, um outro livro também sobre texto e discurso e a apostila de vocês. Espero que tenha sido claro, né, tudo que eu falei, e se não tiver sido, podem me procurar para a gente discutir mais ideias e tirar alguma dúvida que tenha ficado, tá bom? E até a próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem, e um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.